Eventos que presenciaremos em 50 anos devido às mudanças climáticas. O clima do planeta está mudando. Isso é inegável. Mas até que ponto? Processos que normalmente levariam milhares de anos para ocorrer podem acontecer em apenas 5 décadas. Mas o que podemos esperar nos próximos 50 anos devido às mudanças climáticas? Venha conosco e descubra. Derretimento das geleiras e aumento do nível do mar. O derretimento das geleiras e o consequente aumento do nível do mar são fenômenos que já estamos testemunhando e que, devido às mudanças climáticas, deverão se intensificar nas próximas décadas. As regiões mais vulneráveis são os polos da Terra. No Polo Norte, temos a Groenlândia, que abriga a segunda maior camada de gelo do mundo, com uma perda acelerada nas últimas décadas. Um estudo publicado na revista Nature em 2020 revelou que a Groenlândia perdeu cerca de 3,8 trilhões de toneladas de gelo entre 1992 e 2018, contribuindo com cerca de 10,6 milímetros para a elevação do nível do mar global. O principal fator desse derretimento é o aumento das temperaturas do ar e do oceano. Segundo o IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, se as emissões de gases de efeito estufa continuarem no ritmo atual, a Groenlândia poderá contribuir com entre 5 e 10 centímetros para essa elevação do nível do mar até 2100. No Polo Sul, a camada de gelo da Antártica também está se desintegrando rapidamente. Pesquisas indicam que essa região perdeu cerca de 2,7 trilhões de toneladas de gelo entre 1992 e 2017, de acordo com um relatório da NASA. O derretimento na Antártica ocorre principalmente devido ao aquecimento das águas oceânicas, que corroem as geleiras por baixo, acelerando seu deslizamento para o mar. Se toda a camada de gelo da Antártica Ocidental derretesse, o nível do mar global subiria cerca de 3 metros. Embora esse cenário extremo não seja provável em 50 anos, o IPCC estima que a contribuição da Antártica para o aumento do nível do mar pode chegar a 12 centímetros até 2100. Dependendo das futuras emissões de gases de efeito estufa da humanidade. O aumento do nível do mar afeta ecossistemas costeiros, incluindo habitats de espécies-chave, como manguezais, recifes de corais e pântanos salgados. Esses ecossistemas fornecem serviços essenciais, como proteção contra tempestades e suporte à biodiversidade. A inundação e a salinização desses habitats podem levar à perda de espécies e ao declínio dos ecossistemas. Além disso, o aumento do nível do mar ameaça diretamente mais de 600 milhões de pessoas que vivem em áreas costeiras. Adicionalmente, o aumento do nível do mar amplifica a frequência e a gravidade das inundações, erosiona as linhas costeiras e contamina fontes de água doce com água salgada. Cidades como Rio de Janeiro, Nova York e Tóquio estão em risco significativo. A observação contínua das tendências atuais e os modelos climáticos mais confiáveis indicam que o derretimento das geleiras e, consequentemente, o aumento do nível do mar continuarão sendo uma das principais consequências das mudanças climáticas nas próximas 5 décadas. Mudanças nos ecossistemas e extinção de espécies. As mudanças climáticas estão provocando alterações significativas nos ecossistemas e acelerando a extinção de espécies em um ritmo alarmante. A modificação dos habitats naturais, a alteração dos padrões de comportamento e a incapacidade de se adaptar rapidamente às mudanças climáticas são fatores que contribuem para a perda de biodiversidade. 2 áreas do mundo são especialmente vulneráveis a isso e, infelizmente, são de valor incalculável. O primeiro é a Grande Barreira de Corais, o maior sistema de recifes de corais do mundo, considerado o maior ser vivo do planeta e visível do espaço. No entanto, as mudanças climáticas têm prejudicado gravemente esse complexo ecossistema, pois os corais são altamente sensíveis à temperatura da água. Um aumento ou diminuição de apenas 1 grau Celsius pode não afetar os humanos, mas causa danos imensos aos recifes. O aumento da temperatura dos oceanos levou a eventos massivos de branqueamento de corais, durante os quais os corais expulsam as algas simbióticas que lhes fornecem nutrientes e cor.
Sem essas algas, os corais ficam brancos, e se o estresse térmico persistir, morrem rapidamente. Entre 2016 e 2017, a Grande Barreira de Corais sofreu 2 eventos consecutivos de branqueamento em massa, afetando mais de 50% dos corais. Segundo um estudo publicado na revista Nature, a frequência e a intensidade desses eventos aumentaram drasticamente e, se as emissões de gases de efeito estufa continuarem no ritmo atual, eventos de branqueamento em massa poderão ocorrer anualmente até 2050, devastando completamente essa área, causando danos irreparáveis. Se a barreira de corais desaparecer, todas as plantas e animais que dela dependem também desaparecerão, significando o fim para milhares de criaturas aquáticas. O segundo lugar é a floresta amazônica, conhecida como os pulmões do planeta. Este vasto ecossistema armazena grandes quantidades de carbono e abriga uma biodiversidade incomparável. No entanto, o aumento das temperaturas e as mudanças nos padrões de precipitação estão afetando a saúde da floresta. Um estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil indicou que a Amazônia enfrenta secas mais severas e frequentes a cada ano, aumentando o risco de incêndios florestais. Incêndios florestais destroem grandes áreas de floresta e liberam vastas quantidades de carbono na atmosfera. O desmatamento, aliado às mudanças climáticas, pode levar a um ponto de não retorno, transformando grandes partes da Amazônia em savanas, com uma perda massiva de biodiversidade e a extinção de centenas ou até milhares de espécies de plantas e animais. A probabilidade de que mudanças nesses e em outros ecossistemas ocorram nos próximos 50 anos é extremamente alta. De acordo com os registros mais recentes, aproximadamente 150 espécies de plantas e animais estão se extinguindo todos os dias em todo o mundo. 150 espécies que estão conosco hoje podem não estar amanhã, e isso continuará a menos que tomemos medidas. A comunidade científica, incluindo o IPCC e organizações de conservação, alerta que estamos presenciando uma sexta extinção em massa, impulsionada principalmente pela atividade humana. Alteração dos ciclos hidrológicos. As mudanças climáticas estão impactando profundamente os ciclos hidrológicos da Terra, afetando a distribuição e a disponibilidade de água em várias regiões do mundo. Esse fenômeno se manifesta principalmente por meio de mudanças nos padrões de precipitação, aumentando a frequência e a gravidade das secas e inundações. Vamos observar os 2 lados mais extremos desse fenômeno. Primeiro, temos o chifre da África, que inclui países como Somália, Etiópia e Quênia. Essa região tem experimentado secas recorrentes e severas nas últimas décadas, afetando milhões de pessoas. Segundo o Programa Mundial de Alimentos, PMA, a seca de 2011 na Somália levou a uma fome que afetou 13 milhões de pessoas e causou a morte de aproximadamente 260 mil pessoas. Um relatório do IPCC observa que a probabilidade de secas extremas nesta região aumentou devido às mudanças climáticas. A redução das chuvas e o aumento das temperaturas reduzem a disponibilidade de água para a agricultura e o consumo humano, agravando a insegurança alimentar e causando deslocamentos populacionais em massa. Por outro lado, temos o Sudeste Asiático, uma região densamente povoada que inclui países como Tailândia, Vietnã e Filipinas, que está enfrentando um aumento na frequência e gravidade das inundações. Em 2011, a Tailândia sofreu uma das piores inundações de sua história, que afetou aproximadamente 13 milhões de pessoas. Em maio de 2024, a maior inundação da história atingiu o estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, causando prejuízos gigantescos para a população, além da perda de inúmeras vidas. O aumento das chuvas extremas e a elevação do nível do mar associadas às mudanças climáticas contribuem para o aumento das inundações. O IPCC projeta que as chuvas extremas se tornarão mais frequentes à medida que o clima se agravar. As alterações nos ciclos hidrológicos têm efeitos devastadores nos ecossistemas. No caso das secas no chifre da África, a redução das chuvas e a escassez de água afetam a vegetação e a vida selvagem local. Por outro lado,
As inundações no Sudeste Asiático podem destruir habitats terrestres e aquáticos, matar espécies e perturbar os ciclos naturais. Além disso, essas inundações podem levar à degradação do solo e à salinização das terras agrícolas, reduzindo a fertilidade do solo e afetando a produção de alimentos. Se isso continuar, em 50 anos, essas áreas poderão se tornar inabitáveis, causando migrações massivas em todo o planeta. E os impactos não param por aí. O aumento das temperaturas está derretendo as geleiras nas montanhas, que são uma fonte crucial de água doce para bilhões de pessoas. Isso pode levar à escassez de água, afetando a produção de alimentos e a vida humana. Os efeitos são catastróficos e requerem uma ação global urgente para mitigar os impactos das mudanças climáticas. Aumento de eventos climáticos extremos. As mudanças climáticas estão resultando em um aumento na frequência e intensidade dos eventos climáticos extremos, como furacões, ciclones, tempestades de inverno, ondas de calor e tempestades de areia. A ciência por trás disso é bastante direta. A temperatura global média está aumentando. Isso significa que há mais calor na atmosfera e nos oceanos, fornecendo energia adicional para esses fenômenos climáticos extremos. Um exemplo disso são os ciclones no Atlântico. Nos últimos anos, vimos uma tendência preocupante de ciclones mais intensos e destrutivos. Em 2017, o furacão Irma se destacou, sendo classificado como um furacão de categoria 5 e causando estragos no Caribe e no sul dos Estados Unidos. De acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, NOAA, o aquecimento das águas do Atlântico, uma consequência direta das mudanças climáticas, é um fator-chave no aumento da intensidade dos furacões. Estudos indicam que furacões de categoria 4 e 5 se tornaram mais comuns nas últimas décadas e continuarão a aumentar se as temperaturas globais continuarem a subir. A NOAA também prevê que a frequência de eventos de precipitação intensa associada a esses ciclones aumentará, o que poderá resultar em inundações mais severas e destruição em massa nas áreas afetadas. As tempestades de areia são outra consequência das mudanças climáticas que afetam regiões como o Oriente Médio e o Norte da África. A combinação de temperaturas mais altas e condições mais secas está criando as condições perfeitas para o aumento da frequência e intensidade dessas tempestades. Em 2015, uma tempestade de areia de grande escala cobriu grande parte do Oriente Médio, afetando países como Arábia Saudita, Jordânia e Israel. Essa tempestade foi uma das maiores já registradas na região e causou grandes problemas de saúde, fechamentos de aeroportos e interrupções no comércio. De acordo com um estudo publicado na revista Science, as mudanças climáticas estão contribuindo para a desertificação e o aumento da aridez em várias partes do mundo, criando um ambiente mais propenso a tempestades de areia. Se as emissões de gases de efeito estufa continuarem a aumentar, espera-se que as tempestades de areia se tornem mais frequentes e intensas nas próximas décadas. Esses eventos climáticos extremos afetam diretamente os ecossistemas e a vida selvagem. Furacões e ciclones podem destruir habitats costeiros e submergir áreas terrestres, afetando as populações de animais e plantas. As tempestades de areia podem sufocar a vegetação e causar a morte de espécies em desertos e regiões semiáridas. Além disso, esses eventos extremos têm impactos diretos nas comunidades humanas, causando perdas econômicas, destruição de infraestruturas e deslocamento de populações. Portanto, nas próximas décadas, eventos climáticos extremos se tornarão mais comuns e intensos, representando uma ameaça significativa à vida na Terra. Impactos na saúde humana. As mudanças climáticas têm um impacto direto na saúde humana, causando um aumento de doenças, estresse térmico, falta de alimentos e contaminação da água e do ar. Esses problemas estão se tornando cada vez mais comuns em todo o mundo, e as próximas 5 décadas poderão ver uma intensificação desses efeitos. As ondas de calor são um exemplo significativo de como as mudanças climáticas estão impactando a saúde humana. Em 2021, uma onda de calor recorde atingiu o noroeste do Pacífico, nos Estados Unidos, e o Canadá, causando temperaturas acima de 45 graus em algumas áreas.
A onda de calor foi responsável por centenas de mortes e colocou uma pressão significativa nos serviços de saúde. O ano de 2023 foi registrado como o mais quente da história. No Brasil, sentimos os efeitos com temperaturas máximas extremas. De acordo com um relatório da Organização Mundial da Saúde, OMS, o aumento da frequência e intensidade das ondas de calor devido às mudanças climáticas representa uma séria ameaça à saúde pública, especialmente para populações vulneráveis, como idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas. O estresse térmico causado por essas ondas de calor pode levar à desidratação, insolação e até mesmo morte. A disseminação de doenças também é um problema crescente associado às mudanças climáticas. À medida que as temperaturas aumentam, mosquitos, como os da espécie Aedes aegypti, que transmitem doenças como dengue, zika e chikungunya, estão expandindo seu alcance para áreas anteriormente livres dessas doenças. No Brasil, o número de casos de dengue confirmados atingiu um recorde histórico no início do ano de 2024, com mais de 1,8 milhões de casos. Segundo a OMS, a mudança nas condições climáticas está permitindo que esses vetores se proliferem em regiões mais altas e frias, onde anteriormente não eram encontrados. Isso está resultando em surtos de doenças em áreas que não estavam preparadas para lidar com essas novas ameaças à saúde pública. Além disso, o aumento das temperaturas e as mudanças nos padrões de precipitação estão favorecendo o surgimento de novas doenças infecciosas e agravando a disseminação de doenças já existentes. A insegurança alimentar e a desnutrição são outras consequências das mudanças climáticas que afetarão a saúde humana nas próximas décadas. A redução da produtividade agrícola devido a secas, inundações e outros eventos climáticos extremos pode levar à escassez de alimentos, aumentando a desnutrição, especialmente em países em desenvolvimento. A desnutrição, por sua vez, enfraquece o sistema imunológico e torna as pessoas mais suscetíveis a doenças, criando um ciclo vicioso de saúde precária e aumento da pobreza. Por último, a poluição do ar, exacerbada pelas mudanças climáticas, também afeta a saúde humana. A queima de combustíveis fósseis e as emissões de gases de efeito estufa estão contribuindo para o aumento da poluição do ar, especialmente em áreas urbanas. A exposição a altos níveis de poluição do ar está associada a doenças respiratórias e cardiovasculares, como asma, bronquite, doenças pulmonares crônicas e ataques cardíacos. Um estudo publicado na revista The Lancet estima que a poluição do ar causa cerca de 7 milhões de mortes prematuras por ano em todo o mundo. A tendência é que, com o agravamento das mudanças climáticas, essa situação se torne ainda mais crítica. Diante desse cenário, é essencial que as nações intensifiquem seus esforços para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, adotando políticas que promovam a sustentabilidade, a redução das emissões de gases de efeito estufa e a adaptação às novas condições climáticas. A saúde das futuras gerações depende das decisões que tomamos hoje. É fundamental nos conscientizarmos cada vez mais de que precisamos zelar por nosso pálido ponto azul, conhecido como planeta Terra, antes que seja tarde para nós. Se gostou desse conteúdo, veja também esse vídeo em que levantamos a hipótese de como seriam os primeiros 10.000 dias da humanidade no planeta Marte. Muito obrigado por assistir. Até a próxima!